Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Matot. E o nosso tema hoje é o leão da tribo de Judá. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Para você ter uma ideia, esse é o único versículo nas Escrituras em que aparece esse título, o leão da tribo de Judá. E nesse caso, ele se refere a Yeshua, o ungido nosso Mashiach. Agora, a pergunta que eu faço a você é a seguinte, qual que é a relação entre esse título e a pessoa, lógico, a quem ele se refere, e a Parashá Matot? Vamos descobrir quais são agora as relações entre essas duas coisas? Vamos lá? Agora o Eterno nos falará sobre a vingança dos israelitas contra os midianitas e a forma dela ser realizada. E falou o Eterno a Moshe dizendo, vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moshe ao povo, dizendo, armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas para fazer a vingança do Eterno contra eles. Aqui nós temos uma clara demonstração do padrão do Eterno, usando um homem para disciplinar outro homem. Nesse caso, são 2 povos, então um povo está sendo usado para disciplinar o outro, ok? Os midianitas já estavam passando dos limites, né? Como a gente diz aí na linguagem popular, e é justamente por isso que o juízo do Eterno alcança-os nessa hora. Quando o Eterno quer punir alguém, ele se utiliza de diversas formas para que isso possa acontecer. E aqui, amados, a gente precisa parar e fazer uma observação, porque o Eterno, muitas vezes, ele não usa o sobrenatural para punir as pessoas. Ele as pune usando situações, pessoas e condições plenamente naturais, ou seja, a pessoa vai ser punida através de uma outra pessoa que tem mais autoridade do que ela, uma nação vai ser punida por uma outra nação que é mais forte do que ela, uma circunstância vai aparecer para poder colocar determinada pessoa ou grupo de pessoas numa situação embaraçosa como um sinal de punição por conta de tudo aquilo que foi feito no passado. Então a história, ela está repleta destas situações. E nós precisamos entender o seguinte, toda a punição vem do Eterno, assim como também toda a recompensa vem do Eterno. Então nós temos aqui o dualismo mais uma vez imperando, ou seja, quando o Eterno quer, ele libera uma bênção, mas quando ele quer, ele também libera a punição sobre a vida de alguém. Vamos falar um pouquinho do leão e vamos falar dos conceitos judaicos sobre isso. Primeiro nós vamos ver que o Talmud chama o leão de rei dos animais. E o leão ele tem muitos nomes hebraicos que são Arié ou Ari, e Lavi, que é o feminino, Leviá, ambos usados para os leões em geral, ok? Esse é o termo, digamos assim, genérico para leão. O Kefir é um leão jovem. O Laish é um poético, né? Uma coisa que está de acordo assim com um velho leão, aquele experiente, né? Aquele que já tem uma bagagem, aquele que vai dar o bote só na hora certa, ele não sai correndo atrás de qualquer presa, ele fica espreito e só vai na hora que ele sabe que ele vai ter sucesso. Nós temos o Shahal, que é o nome geral para o leão na poesia, embora como Shahaz, talvez a intenção seja de qualquer animal feroz. E também nós temos o Gur, que também quase sempre significa um filhote de leão. Então, por essa lista, você percebe que nós temos várias aplicações e várias denominações para o leão, desde do genérico até o leão jovem e depois o velho, que é aquele que já tem uma rodagem, tem uma experiência, ele sabe fazer as coisas. E o leão, ele é o símbolo da punição, né? Porque quando o leão dá o bote na presa, quase sempre ele tem sucesso, né? Então, o bote do leão ele é certeiro na grande maioria das vezes. E isso vai ser usado agora para a gente entender
como isso acontece na nossa vida e na vida do povo de Israel, aconteceu e ainda acontece, né? Vamos dar uma olhada aqui então. Rashi comenta que o Ari é o leão grande, o Shahal, o de tamanho médio, e o Kefir, o leão pequeno, embora os 6 primeiros são citados em Sanhedrin 95a. Da mesma forma, Kinri divide os diferentes termos para leão em categorias de tamanho em seu comentário a Juízes 14:5. Mais provavelmente, porém, os diferentes termos, com exceção de Gur, que é filhote, são sinônimos empregados pelos poetas bíblicos. Lavi, Shahal são atestados apenas na poesia. Então aqui esse comentário rabínico mostra para a gente que a literatura rabínica ela é farta em comentários citando o leão, né? Às vezes de forma poética, às vezes de forma profética, tá? Porque poesia é uma coisa e profecia é outra. Algumas vezes na poesia nós temos a profecia, tá? E isso é bem claro lá no livro de Cantares, tá? O livro ele é completamente poético, mas completamente profético. Então, aqui a gente vai perceber que os nossos sábios já tinham uma noção bem interessante e bem clara dessa questão do leão e das suas divisões, né? Então, na Bíblia, nós temos mais de 150 referências ao leão, muitas delas só descritivas, metafóricas e alegóricas. Ao leão foram comparadas as tribos de Judá e Dan. Balaão, né, diz sobre os israelitas: eis um povo que se levanta como uma leoa, Lavi, e como um leão, Ari se levanta. A mãe dos reis de Judá foi comparada a uma leoa e seus filhos a filhotes de leão, Gureha. Olha só essa citação aqui que é muito interessante. Apesar das várias citações do termo de leão, você vê que a tribo de Yehudá e a tribo de Dan são comparadas a leões. E é interessante porque Yehudá é a tribo dos reis, daqueles grandes guerreiros de Israel, e de Dan, os juízes. É muito apropriado, né, ter um rei que se levanta como um leão e um juiz também que julga com o poder, com a autoridade de um leão. Isso é muito interessante. E Balaão, quando ele fala do povo de Israel, ele usa essa metáfora, né, comparando um povo que se levanta como uma leoa. E a leoa é interessante, né, porque, via de regra, ela é que sai para caçar, né? Então você imagina que quando a leoa se levanta, é porque ela já tem uma expectativa de vitória. Ela não se levanta à toa do seu descanso, né? E como um leão, um Ari, né, o poderoso, o chefão, ele se levanta. Então se levanta para poder determinar governo, para assegurar a sua autoridade e para dizer para todos o caminho que deve ser seguido. Isso é interessante porque denota qual é a forma como o povo de Israel se comporta. Isso de forma geral, ok? Então, de forma geral, o povo de Israel é assim. Ele se levanta como uma leoa na hora certa, para fazer a coisa certa e para alcançar a sua vitória. E como um leão, ele se levanta para poder afirmar sua autoridade. Ou seja, quando é preciso, eles abrem a boca, mas abrem a boca da forma correta e com autoridade, com razão para falar. Não joga palavras fora. Então isso é muito bom, porque denota para a gente o caráter de toda uma nação, ok? Davi, de quem foi dito que o seu coração é como o coração de um leão, declarou em seu lamento sobre Saul e Jonatas, que eram mais velozes do que as águias e mais fortes do que os leões. Interessante Davi ser declarado que tem um coração como de leão, né? Porque esse coração do leão é o coração do líder, é o coração daquele que é guerreiro, que é forte. E Davi realmente tinha isso. E o mais interessante ainda é a gente dizer que ele tinha um coração segundo o desejo do Eterno, é um coração gerado pelo próprio Eterno. E isso mostra que o Eterno também é um grande guerreiro que se levanta quando é necessário para trazer justiça para o seu povo e juízo contra os nossos inimigos. E Davi também compara Saul e Jonatas
a leões na sua força física, tá? Essa combinação do leão, o rei dos animais, e da águia, o rei dos pássaros, é muito comum na arte judaica posterior, particularmente na arca sagrada, e ocorre na visão de Ezequiel do leão, do boi, da águia e do querubim. Aqui um comentário interessante é que esses 4 seres viventes aqui que aparecem na visão de Ezequiel, segundo a tradição rabínica, eles sustentam o trono de Hashem, tá? Então eles são aquelas criaturas viventes que estão sustentando o trono e virando o trono para um lado e para o outro, todas as vezes que o Eterno assim o determina. E eles vão aparecer também nas bandeiras do acampamento de Israel, tá? E essa também é uma colocação muito interessante, porque cada uma das tribos tinha uma bandeira, e as tribos que lideravam eram a bandeira de um leão, de um boi, de uma águia e de um homem, né? Que aqui está como querubim. E é interessante a gente ver que o acampamento, ele tinha uma configuração terrena igual à configuração celestial. Ou seja, o que tinha no acampamento era um espelho do que tinha na sala do trono do Eterno. Isso é muito interessante, porque mostra para a gente que o Eterno sempre esteve presente em meio ao seu povo Israel. No templo havia esculturas de leões, bois e querubins, enquanto um leão com asas de águia simbolizava no livro de Daniel o reino da Babilônia. É interessante que o leão é um animal poderoso, e as asas de águia denotam agilidade, rapidez, ou seja, o Império da Babilônia, ele foi ágil em exterminar os seus inimigos. Suas conquistas foram muito rápidas, tá? E o leão também ele é mencionado várias vezes junto com o urso como os animais predadores mais poderosos. Isso significa o seguinte, que todas as vezes que eles apanham uma presa, aquela presa, como diz o pessoal aí na gíria, né, já era. Ou seja, o poder deles de morte e letalidade é muito grande. Quando o leão ataca a sua presa, não há como escapar, sendo mencionado em muitas parábolas, como quando Amós declara que um pastor pode resgatar de suas mandíbulas não mais do que 2 pernas, um pedaço ou uma orelha. Nem o leão tem o mínimo de medo, mesmo quando os pastores se reúnem para afugentá-lo. Essa também é uma questão bem interessante, né? Porque ninguém escapa do leão. Ninguém consegue fugir quando um leão decide que ele vai atacar aquela presa. Então isso é uma coisa bem interessante, porque mostra também mais uma vez que o povo de Israel é comparado ao leão. Quando eles se levantam para fazer alguma coisa, não há quem possa impedi-los. Aleluia! Há uma letalidade no povo de Israel muito grande. Assim como eles têm uma força e um poder e uma autoridade que quando eles falam alguma coisa e fazem algo, aquilo é definitivo para trazer bênção e vitória para a vida da humanidade. Então o encontro, né, entre um homem e um leão costuma ser fatal para o primeiro, ou seja, o homem, via de regra, morre. Pois os leões mataram novos colonos na cidade de Samaria e fizeram vítimas, de acordo com Jeremias 5,6, na terra de Judá. Apenas em casos excepcionais, um leão foi morto em tal confronto, como ao encontrar um homem de grande coragem pessoal, como Sansão, Davi, Benaías, filho de Jeoiada. Então, a gente vai perceber que só aqueles que tinham realmente uma capacidade ilimitada vinda do Eterno, uma estratégia do Eterno, foram capazes de matar leões. Porque nós devemos lembrar, amados, que naquela época não tinha um revólver, não tinha uma arma de fogo para poder abater o leão à distância. Esse abate aqui era feito corpo a corpo. Então você imagina que eles tinham que lutar corpo a corpo com o leão para vencê-lo. Por isso, na grande maioria das vezes, o homem morria, ok? Então, entre os marfins de Samaria do século IX, antes da era cristã, há 2 representações de leões, tá? A partir do século VIII, há um selo com a inscrição
propriedade de Shemá, servo de Jeroboão, com a gravura de um leão, mostrando como na arte judaica isso era comum, a figura do leão aparecer, tá? E aí a gente vai entender também que isso, além de alegórico, é profético, mostrando que essa pessoa que tinha um selo retratado com a gravura de um leão não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que carregava uma autoridade muito grande. Com base na imagem do leão de Judá em Gênesis, o nome Arie, leão, tornou-se um nome pessoal, judaico comum, principalmente com as combinações com Judá e Leib, Loeb, a sua tradução alemã, Yiddish, dando assim o composto do nome Judá Arie, Judá Leib e Arie Leib. O Judá mencionado no versículo, no entanto, está associado não apenas com o filho de Jacó, com aquele nome, mas com a tribo e particularmente com a casa de Davi. Isso é importante, importantíssimo a gente ressaltar. Como resultado, o leão de Judá se tornou um dos símbolos judaicos mais comuns, mostrando o seguinte, que da casa de Davi, da descendência de Davi, sairiam leões, ou seja, grandes líderes, pessoas com uma força, com uma autoridade sobrenatural. Isso também passou a ser uma das denominações do rei da Etiópia, que segundo a tradição etíope, é descendente de Salomão e da rainha de Sabá, ou seja, tem as suas raízes na tribo de Judá. O crescente leão de Judá é o enfeite favorito da arca da sinagoga, o manto cobrindo o rolo da Torá e etc. O leão da carruagem divina é uma das 4 figuras da Merkavá de Ezequiel, que consistia em um ser humano, um leão, um boi e uma águia. E aqui nós vamos ser até um pouco repetitivos para dizer o seguinte: o leão ele está presente na literatura judaica, na vida do judeu, na vida da sinagoga, em todos os lugares. E a pergunta que se faria é, por que isso? Porque o leão conecta o judeu à casa de Davi. E conectando a casa de Davi, a primeira coisa, a primeira referência que vem à nossa mente é o Mashiach, é o Messias. Ou seja, todas as vezes que se vê em qualquer lugar, uma casa de um judeu, numa sinagoga, numa congregação, uma figura simbolizando um leão, a conexão que se faz é justamente com o Mashiach. Lembrando que a casa de Davi deveria prover reis que se assentariam no trono de Israel perpetuamente. Então nós temos aí também uma promessa do Eterno de que a casa de Davi geraria reis valentes, homens de renome mundial e que estariam governando a nação de Israel para todo sempre. As comparações com o leão. Vamos aprender também que Judá, que é conhecido como leão, escapou do anjo da morte, segundo a tradição rabínica. A poderosa Sheriná também é comparada a um leão e a uma leoa por causa da sua força e porque ela se agacha para esperar sua presa as nações idólatras. Isso está lá no Zohar, tá? Na Parashá Vayeri. E aqui tem uma coisa interessante, porque a Sheriná, ela é a presença do Eterno, e é conhecida por nós hoje por Ruach HaKodesh, Espírito Santo. E realmente a Sheriná, ela fica esperando. O Espírito Santo, ele fica esperando, ele é um ser, é uma pessoa forte, poderosa, com grande autoridade. Só que quando alguém faz alguma coisa errada contra um filho do Eterno, o Ruach HaKodesh então se manifesta. Ele espera pelo momento certo e, como a gente diz na gíria, dá o bote para poder trazer justiça ao filho do Eterno e juízo contra aquele que se levanta para poder ferir, atacar ou de qualquer forma bloquear um filho do Eterno. Isso é uma coisa séria, irmãos. Nós sempre ouvimos das pessoas a seguinte frase: não, nós temos que ver a coisa de uma outra forma hoje, porque Deus é amor. Porque lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, nós temos uma outra conotação. O Eterno se transformou num Deus de amor. Verdade, né? Verdade. Tem Ananias e Safira que foram enganar
aos discípulos e morreram fulminados. O pessoal está esquecendo disso. O pessoal esquece de todo o juízo que o Eterno mandou contra Israel por causa da desobediência. Eles esquecem também que o livro de Apocalipse é um derramar do juízo do Eterno contra a humanidade. E quem vai fazer isso é a Shekhinah, é o Ruach HaKodesh. Então, para pensar que hoje nós temos alguém ao nosso lado e dentro de nós principalmente, que é não só o nosso guia, não só aquele que nos ajuda nas nossas dúvidas, não só nos protege, mas também é aquele que quando se levantam contra nós, ele se incumbe de trazer juízo contra essas pessoas. Continuando, falando de Bereshit 49:9, ele se abaixou no exílio da Babilônia e se curvou no exílio de Edom, que é Roma, como um leão que é poderoso, como uma leoa que é mais poderosa do que um leão. Da mesma forma, Israel é poderoso, pois embora o povo idólatra do mundo o seduza e oprima, eles aderem às suas leis e costumes como um leão e como uma leoa. Apesar de todos os cativeiros que Israel passou, de todo o sofrimento que o povo de Israel teve, ele continua sendo um povo de fibra, um povo de raça, um povo que quando é necessário, eles se levantam para fazer as coisas acontecerem, um povo que luta pela sua fé, luta pela vinda do Mashiach, luta pela palavra do Eterno. Então, esse povo continua tendo essa mesma índole, porque no DNA de Israel, no DNA do povo judeu, corre o sangue dos reis, de príncipes, e ali corre também naquele DNA o sangue do leão da tribo de Judá, do Mashiach e Yeshua, que faz com que o seu povo ande com a cabeça erguida e, como dizem, altaneiramente. Vamos descer um pouquinho agora mais no nosso nível, vamos aprofundar um pouco aqui. Muitos livros da Bíblia associam o leão à semelhança da luz do fogo. O livro de Ezequiel descreve essas 4 criaturas vivas, as Hayot, cuja aparência era como a semelhança de Adam, Demut Adam, ou Adam Kadmon, ou Adão primordial. E aqui tem uma coisa bem interessante, porque Adão, quando ele foi criado, ele tinha sobre si uma luz que brilhava, que era poderosa. A tradição rabínica nos diz que quando Adão pecou, ele perdeu esta luz. Ou seja, as Hayot, essas criaturas viventes que estão na eternidade, emanam luz, emanam uma glória poderosa. E Adão tinha essa glória e ele só perdeu por causa do pecado. Olha só agora o que a Bíblia diz sobre esse Adão primordial que veio, que nasceu primeiro, foi criado primeiro do que o Adão que pecou. Vamos entender agora que são 2 coisas diferentes, tá? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Então esse Adão Kadmon, o Adão primordial, ele é uma Mashiach. Ele é aquele que foi gerado pelo Eterno para ser o Redentor e o Salvador da humanidade. E assim como essas criaturas celestiais, ele tem uma glória que supera a de todos eles. E depois que ele retornou para o Olam Rabá vitorioso, após a sua ressurreição, após vencer o mal, após vencer o pecado, ele então foi coroado de glória, honra e majestade. Sabe por quê? Porque ele ainda vai retornar com essa mesma glória, honra e majestade para poder trazer redenção à humanidade e para poder reinar sobre Israel e sobre o mundo eternamente. Então, essa pessoa, ela é o Mashiach, ela é o nosso Redentor, ela é o nosso Senhor.
E olha só que interessante isso. Hoje ele está sentado no trono ao lado do Eterno, à mão direita do Eterno. E por quê? Porque ele tem autoridade para poder governar o mundo e o Eterno é que deu essa autoridade para ele. Hoje, ao nome de Yeshua, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Yeshua é Adonai. Mas isso vai acontecer de forma plena, no grande dia do juízo final, quando todas as nações, povos, línguas estarão diante do Eterno. O homem criado desde Adão até o último que nascer, até aquele tempo. E quando eles forem apresentados diante do Senhor, tanto aqueles que estão no céu quanto aqueles que estão no inferno, o Senhor colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, simbolizando os justos e os injustos. Então, quando o rei Yeshua se colocar de pé no trono, os seus súditos vão se curvar e se ajoelhar diante dele. Nesse momento, todo séquito celestial fará isso, inclusive Satanás e os demônios. Assim como aqueles homens e mulheres que se perderam em toda a história da humanidade. Então, nesse momento, esse versículo terá o pleno cumprimento, porque na minha opinião, a primeira pessoa que vai abrir a boca para confessar isso vai ser Satanás. E na minha opinião também ele vai dizer assim, eu não queria dizer, mas eu sou obrigado a dizer, Yeshua, tu és o Senhor para a glória do Pai. E quando ele fala isso, eu creio que nós que vamos estar do lado direito, vamos estar dando pulos de alegria e dizendo, verdade, tu és o Senhor, tu és o Redentor e o nosso Salvador, aleluia. E eu quero dizer para você que até Satanás é obrigado a confessar que Yeshua é o Senhor. Não só hoje, mas vai fazer isso pela eternidade afora também. Como é dito na parábola do Talmud, citado acima, o ataque do leão sobre o homem em sua jornada simboliza o exílio babilônico do povo judeu. Consequentemente, a personificação do leão mau nas escrituras é Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que destruiu o primeiro templo e matou e dispersou o povo judeu. De Nabucodonosor é dito o seguinte, o leão subiu de seu matagal para destruir nações. Isso aqui é uma coisa muito interessante, amados, porque o Eterno permitiu que Nabucodonosor fosse como um leão contra Israel. Nesse momento, até o Eterno tirou a sua proteção de Israel para permitir que o povo de Israel fosse escravizado. E Nabucodonosor foi, conquistou, roubou, pilhou, levou o povo para o cativeiro como se fosse um leão e voltou vitorioso, se achando, né? E é interessante que ele vai chegar no momento da sua vida que ele vai glorificar todas as suas conquistas. E aí dos céus ele ouve uma voz dizendo, opa, não é bem isso não. Vai comer um pouquinho de grama agora para você entender que eu sou o Senhor dos céus. E aí ele passa a viver como um animal. O grande rei Nabucodonosor se esqueceu que acima dele está o Senhor dos céus e da terra. Isso acontece com muita gente que quando recebe um pouco de autoridade, acha que está acima do Eterno. Nas bênçãos dos seus filhos antes da sua morte, Jacó abençoou a tribo real de Judá, dizendo, Judá é um filhote de leão. Nas bênçãos das tribos de Moisés, antes da sua morte, ele abençoou a tribo de Dan. Dan é um filhote de leão. Jacó abençoou Dan para ser como uma cobra. Dan será como uma cobra no caminho, uma serpente no caminho. Jacó também aludiu na sua bênção a Dan, que ele se assemelhava à tribo de Judá. Dan julgará seu povo como aquele das tribos de Israel, ou seja, como Judá. Assim vemos que Dan conecta o leão à cobra, o reino de Davi ao filho de Davi, o Mashiach, a serpente sagrada. Eu já fiz um vídeo sobre isso, já mostrei essa questão da serpente sagrada, que a palavra Nahash em hebraico tem a gematria de 386, e a palavra Mashiach tem a mesma gematria, 386, conectando o Mashiach à serpente. Então, o Mashiach, ele é a serpente sagrada que foi usado para poder aniquilar o poder da serpente que se levantou contra Adão, que é Satanás. Então, olha só que interessante.
além dele ser o leão da tribo de Judá, ele também foi a serpente sagrada que venceu já Satanás. Lógico que venceu num contexto espiritual, mas vai vencer Satanás de forma física e visível e real no final da grande tribulação e depois lá no final do milênio, né? Mas isso é uma história que a gente vai contar depois. O que fica claro aqui é que o descendente da tribo de Judá, que recebeu essa palavra profética, ele se manifesta das duas formas, para poder aniquilar o mal e para poder confirmar o governo do Eterno através da tribo de Judá para a humanidade toda, através do nosso querido Yeshua, o Messias. A alma que personifica na Bíblia a união de Judá e Dan é Daniel. O nome de Daniel começa com o nome Dan, ou seja, Daniel significa o Eterno é meu juiz. Daniel vem da linhagem real do rei Davi. Daniel foi atirado para os leões e saiu ileso, porque ele simboliza o leão santo, o poder de vencer o leão mau. Como? Através do juízo. Nossos sábios dizem que de todas as figuras bíblicas, Daniel é o mais próximo de personificar o Machia. Assim, Daniel une em santidade o leão com a cobra. Olha só que interessante isso, a tradição rabínica explicando isso para a gente, que o nome de Daniel, o Eterno é meu juiz, mostrando o seguinte, que quando ele foi lançado na cova, para que os leões malignos o comessem, isso não aconteceu. Por quê? Porque o Eterno julgou Daniel e teve Daniel por inocente. E aí, a Bíblia fala também de uma coisa muito interessante, que Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele não é um leão. Ele imita um leão. Ele só ruge como se fosse um leão. Então, quando chegou lá um descendente da tribo de Judá, um homem de Deus que foi julgado e condenado injustamente, o juízo então veio através do santo, bendito seja ele, que mandou o seu anjo para que os leões malignos não devorassem Daniel. Eu quero fazer uma parte aqui para dizer uma coisa para você. Aqueles que se levantaram contra você em justiça e juízo para te condenar, a arma que foi preparada contra você não vai prevalecer. E sabe por quê? Porque o leão sagrado, Yeshua HaMashiach, ele se levanta hoje para trazer o juízo contra a vida daqueles que ousaram atentar contra você, assim como aqueles homens, aquelas famílias que ousaram se levantar contra Daniel, lançando-o na cova. Quando Daniel sai da cova ileso, o rei dá uma ordem que aqueles opositores de Daniel fossem lançados na cova com as suas famílias. Então, assim como a bênção vem para uma família, o juízo também vem contra toda uma família. E eu quero dizer para você, o grande juiz, o excelso e o supremo juiz, já levantou o seu martelo e já está dando a sentença para favorecer aqueles que são filhos dele, em nome de Yeshua. Em nosso serviço divino, o Código de Lei Judaica começa com a injunção de ser corajoso como um leão, que é interpretado como se referindo à postura de um leão para pular da cama pela manhã, e assim superar com vitalidade e confiança renovadas para conquistar todos os inimigos do dia seguinte, o medo do assassinato. Aqui tem uma coisa interessante, porque toda vez que nós nos levantamos, nós então já nos levantamos para ter um dia de vitória. Nós nunca vamos nos levantar, irmãos, pensando o seguinte, hoje eu vou morrer, hoje tudo vai dar errado para mim. Não. Nós vamos nos levantar de uma outra forma, nós vamos nos levantar e dizer, bom dia Espírito Santo, bom dia Yeshua, bom dia Eterno. Qual vai ser o caminhar nosso hoje? O que o Senhor vai fazer através da minha vida? Quais são as surpresas que Tu preparas para mim? Quais são as vitórias que virão sobre mim? Então, nosso coração ele se levanta com a esperança
da vitória e com a coragem de um leão, para podermos ter grandes conquistas e vitórias, porque o leão da tribo de Judá, através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, mora dentro de nós, para que nós sejamos mais do que vencedores em tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos, em nome de Yeshua. No livro de Provérbios, afirma-se que o medo do leão, o medo do assassinato é o que mantém a pessoa em casa. O preguiçoso diz, tem um leão lá fora, serei assassinado na rua, ou seja, o leão vai me comer. Então isso é obra de preguiçoso, misericórdia, tá? Então nós temos que nos levantar, irmãos, todos os dias, crendo na nossa vitória, todos os dias entendendo que aquele dia foi preparado pelo Senhor, foi o dia que o Senhor já fez para que nós nos regozijemos e nos alegremos nele. É um dia de bênção, é um dia de vitória. Aí você vai dizer assim, mas Rabino, o dia começou ruim, o dia está feio, está chovendo lá fora. Baruch Hashem, porque está chovendo. Baruch Hashem, porque você acha que o dia está feio, porque o Senhor vai permitir que isso aconteça, só para você entender que daqui a pouco ele vai dar uma virada no seu dia, vai trazer novas e grande alegria, e você vai exultar e exaltar ao nome daquele que vive para sempre. Então, ao invés de você ficar com medo, você vai sair nas ruas proclamando a vitória do nome de Yeshua HaMashiach. É preciso combater esse leão psicológico maligno com o leão psicológico sagrado, o poder de se levantar, sair e fazer as coisas. Ou seja, quando você estiver desanimado, quando você estiver para baixo, combata isso. Se levante, sai de casa, vai fazer as coisas, vai procurar a tua bênção, vai alcançar a tua vitória, vai orar, vai ler a palavra do Eterno. E como é que a gente faz isso? Tem um segredo que está escondido no nome Yehudá. Mas qual é o segredo? Vejamos, Judá e Yehudá. O nome Yehudá em hebraico significa louvor. Esse nome, então, carrega um outro segredo nele, além do louvor. Então, a primeira coisa que a gente faz é louvar ao Eterno quando nós nos levantarmos. Quando dividimos o nome, nós temos, então, Yehudá, nós vamos tirar a letra Dalet, que é essa letra aqui embaixo, tá? E vai sobrar o tetragrama. O tetragrama é o nome impronunciável do Eterno. E a letra Dalet, ela significa porta. Então, resumindo, Yehudá significa louvor, Dalet, porta. Então, o louvor é a porta que dá acesso ao Eterno. E está conectada à tribo de Judá. Aleluia. Por isso o louvor é tão importante. Não só o canto, mas viver uma vida de vitória, viver uma vida positiva, uma vida de emuná, de fé, de confiança, de que o Senhor fará o melhor para cada um de nós. Isso é viver uma vida louvando ao Eterno. Não é só sair por aí cantando e cantarolando. Isso faz parte sim, mas faz parte também você olhar para a situação e dizer assim, ainda que isso aqui esteja acontecendo comigo, eu vou ver a minha vitória. Ainda que pareça que vai dar tudo errado, o Senhor vai virar o meu cativeiro. Ainda que eu esteja morto, Ele me dará vida. Tudo isso porque eu e você cremos que há uma força, há um poder e há uma autoridade no nome de Yeshua. O que diz a profecia sobre isso? Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos do seu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subisse, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos. Essa é uma profecia muito interessante, porque quando você toma aqui o nome Judá, se você substituir por Yeshua, esse nome casa certinho, porque ficaria assim, Yeshua, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Olha só que coisa interessantíssima, tudo aquilo que Yeshua vivenciou com o Mashiach está encaixado nessa profecia, no passado, no presente e no futuro.
Então, nós sabemos que o cetro, o poder, nunca saiu da mão de Yeshua e nunca vai sair, tá? E os povos se congregarão a ele, que é o que tem acontecido já há mais de 2000 anos. Então, essa profecia aponta para o momento em que nós começamos a louvar ao Eterno. Nós começamos a magnificar o nome de Yeshua, então uma conexão da terra e dos céus. E nós vamos ver esse poder e essa autoridade agindo em nós, através de nós e ao nosso favor. E sabe por que tudo isso? Porque há uma profecia que foi dada por um homem de Deus, de que Judá seria esta tribo, que de Judá emanaria o Mashiach, e a autoridade viria dele, permaneceria com ele, e ele a daria a quem quer. Então hoje, através do Ruach HaKodesh, Yeshua tem dado um pouco de sua autoridade aos seus servos, para profetizar, para curar, para restaurar, para libertar, para poder profetizar, para poder louvar e fazer centenas de coisas que têm trazido sucesso, bênção, vitória, salvação, restauração, restituição à vida de povos, tribos e nações em todo o mundo. Que eu e você sejamos também parte disso e instrumentos de Yeshua, para que essa profecia seja cada vez mais presente na nossa terra, em nossos dias, nesta geração, para a glória do nome de Yeshua. Onde a profecia se cumpriu plenamente? Não chores. E disse um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais, e no meio dos seres viventes, um cordeiro que estava como matado, como tendo sido morto, né? E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Elohim enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de perfumes, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse matado e com o teu sangue redimiste para Elohim, homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Elohim nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Essa é uma visão de Yohanan. Ele está na eternidade, contemplando isso acontecer, quando Yeshua toma do Eterno um livro. E quando ele toma esse livro nas mãos, há uma grande alegria, porque segundo o nosso entendimento, esse é o livro da noiva, é o livro dos salvos, é o livro que ele vai abrir, e logo depois disso, do livro ser aberto, vão acontecer algumas coisas como a grande tribulação. Então, a gente vai perceber uma coisa muito interessante aqui. A autoridade está com o leão da tribo de Judá. A autoridade não está com outro. Não há homem, não há ser, não há demônio, não há entidade, não há nada que supere a autoridade de Yeshua HaMashiach. Por isso, Yohanan, o João, quando ele estava chorando, o anjo disse para ele assim, o ancião disse para ele, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. E hoje eu digo para você, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá que se levanta para poder te dar vitória, para poder te dar livramento e para poder te colocar na posição que você precisa estar. Não chore, porque a sua vitória virá. Em nome de Yeshua, e nós em breve estaremos reunidos com o nosso querido Mashiach e Yeshua para todo sempre. Baruch Hashem. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, favorite, dê um like. Clica no sininho para você poder receber as nossas recomendações. E espalhe o trabalho que nós estamos fazendo para todos aí. Compartilhe os nossos vídeos com todos. Nos vemos